Muito bom dia a todos, ou melhor, boa tarde, né? Já que agora, meio-dia, no horário aqui de Nova York, 1 hora da tarde no horário do Brasil. Eu sou o Sérgio e estamos trazendo para o Ponto de Luz o seguinte estudo: a importância da dor. A importância da dor na evolução humana. Por que será que a gente sente dores, sente dificuldades, né? Vamos falar tudo isso, tá? E eu já faço um convite a vocês. Ó, eu já estou vendo aqui, ó, a Cássia colocando boa tarde, amigos queridos, o Ponto de Luz. A Maria Ângela, botando ali também, boa tarde, Ponto de Luz. Eu gosto muito de um estudo participativo, então vocês podem colocar aí as suas dúvidas, os seus comentários. Vamos fazer um estudo aqui interativo? Que tal a ideia? Que vocês colocarem aí no texto, eu vou lendo, vou comentando enquanto vou fazendo o estudo também, porque aí a gente vai aqui trocando experiências, tá certo? Eu queria saber já o seguinte: dores, né? Dificuldades. Como é que vocês lidam com a dor? É difícil? É fácil? Consegue trabalhar a resignação? A Cássia já botou gratidão, vamos sim! Exatamente, né? É fácil? É difícil? A teoria geralmente é linda, né? A prática geralmente complica um pouco. Mas antes, vamos para a nossa prece de abertura. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos benfeitores e amigos do plano espiritual, agradecendo por mais esta oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento, que possamos aqui assimilar todos os conteúdos que serão vistos nessa tarde de domingo, e mais do que vistos, que consigamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que possa esse estudo transcorrer num clima de muita luz, de muito amor, de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, já estou vendo ali, ó, a Tânia botando ali, né? Boa tarde. Regina botando boa tarde. Renata, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. E vamos lá então, né? No que diz respeito à importância da dor na evolução humana, na nossa evolução. Por que a gente sofre, hein? Seria a dor um sofrimento, um castigo de Deus? Muitos falam que a dor e o sofrimento a gente está pagando até hoje porque Adão e Eva desobedeceram lá e comeram o fruto de uma árvore proibida. Meu Deus do céu, eles cometeram isso, a gente está pagando isso até agora? Vocês acham que pode ser isso? Ou não? Será que Deus castiga os filhos? E se castiga, por que tem alguns que sofrem e outros não? Deus usa, então, critérios diferentes? Uma pessoa nasce saudável, outra nasce doente? Uma pessoa nasce rica, outra nasce pobre? Uma nasce numa família tranquila e outra nasce numa família tumultuada? Deus usaria critérios diferentes? A gente pode herdar dores como consequências de vidas passadas? Olha, isso aí é bem interessante, hein? A herança de dores como consequência de vidas passadas. E aí, peraí, se eu puder realmente estar herdando dores como consequências de vidas passadas, o que eu estou fazendo com a minha saúde agora, que daqui a pouco pode me causar dores nas vidas futuras? Vocês já tinham parado para analisar dessa maneira? A gente fala muito do passado, esquecimento do passado, e o nosso futuro? E as próximas encarnações? Então, são respostas, né? Só pelas leis de Deus que a gente vai entender. Como eu falei aqui, a Regina já tinha dado boa tarde, a Renata também, a Cássia colocou aqui, né? Que assim seja na prece. A Alice colocou, boa tarde, Ponto de Luz, boa tarde, Sérgio. E ela colocou também, a Cássia botou, né? Livre-arbítrio. Também meu livre-arbítrio de fazer as escolhas, sim. Mas muitas vezes, né? Quais são as escolhas feitas aqui na Terra, como reencarnados, né? Nessa encarnação? E quais são as escolhas feitas do lado de lá, quando a gente se propõe a reencarnar? Que aí tem aquele esquecimento, como é que fica isso?
Então, gente, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 2, causas atuais das aflições. Então, ali está escrito assim, de duas espécies são as vicissitudes. Meu Deus, mas ô palavrinha, né? Só em Espiritismo que aparece isso, né? Vamos traduzir um pouquinho, né? O que são vicissitudes? Dificuldades, contratempos da nossa vida. São dois os tipos de vicissitudes, de dificuldades e de contratempos que a gente tem nessa vida. Uma tem a sua causa na vida presente, atual. Outra, fora dessa vida. Ok? Eu, por exemplo, dos meus 14 aos 40 anos, eu não bebia água, eu só bebia refrigerante. Me alimentava mal demais. E aí, o que acontece? Me vem um quadro de gastrite que poderia se transformar numa úlcera. E aí, provavelmente, eu nem estaria aqui fazendo esse estudo com vocês. Ou melhor, estaria sim, mas na condição de espírito desencarnado, né? E não como encarnado. Olha aí, as dores tendo causa na vida presente. Quando eu visualizo essa situação, eu tomo uma decisão. Nunca mais vou tomar uma gota de refrigerante. E pelo menos dos 40 aos 52, eu nunca mais tomei uma gota de refrigerante. Causa presente. Agora, existem causas fora dessa vida. Um exemplo, né? Uma criança que nasce com um problema de saúde, nasce tetraplégica, nasce com alguma situação assim. Então, vamos entender isso. Ele continua no Evangelho falando assim, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Eu gosto muito de colocar essa palavra, né, da ambição, que você pode ter uma ambição saudável. Eu tenho a ambição de fazer estudos toda hora com o pessoal. Isso é uma ambição que eu tenho. E hoje eu faço estudo para o Ponto de Luz, faço estudo para a Casa Espírita do Brasil, que eu sou fundador, faço estudo para o Seara do Bem, lá da Débora, faço estudo para o Mackenzie, lá em Massachusetts, faço, né, uma ambição que eu tinha de fazer esses estudos. Me preparo, estudo bastante, leio, estou assistindo vídeo. Quando está todo mundo vendo novela, vendo Big Brother, eu estou lá vendo palestra, vendo estudo, lendo livro. É uma ambição saudável. Não estou criticando quem vê Big Brother e novela, não. Mas você pode dedicar um tempo para... Se essa for a tua ambição, ok, né? Outros têm outros tipos de ambição. Agora, quando é uma ambição que ela é exagerada, que ela é desproporcional, aí faz mal. Da mesma maneira que o orgulho, né? Se fala muito do orgulho e da vaidade. Você ter o orgulho e ter a vaidade, isso é natural do ser humano. Por que eu não estou aqui pelado ou com barba por fazer, ou todo destrambelhado? É uma vaidade. É claro que é uma vaidade. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui, by the way. Não, tá, espero que eu esteja bem, né? É uma vaidade que tem. Agora, se é uma vaidade... Ai, meu Deus, eu estou com um pé de galinha aqui. Não vou dar palestra. Não vou fazer o estudo, eu estou com o pé... Olha essa vaidade fazendo mal para a pessoa, né? O orgulho. Eu me sinto orgulhoso de ter aqui o Gustavo, a Norma, a Renata, a Cássia, que está colocando aqui os comentários, né? A Alice, todo mundo que está acompanhando. É claro que eu me sinto orgulhoso de ter tantos amigos do bem. Nossa, não é um orgulho? É claro que é. Agora, vocês imaginem se de repente esse orgulho ele fica exagerado, assim, o Gustavo e a Norma me convidam, eu falo, eu só faço estudo se tiver no mínimo 2.000 pessoas. Aí já é um orgulho que faz mal para a pessoa. É um orgulho negativo aí, né? Então, tudo na conta certa. Então, ele fala, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Quando fica muito... Ele fala aqui também, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, por não saberem limitar seus desejos, né? São muitos que perdem mesmo o rumo, né? Entendeu?
A Cássia colocou aqui também meu livre-arbítrio de fazer as escolhas. Com certeza, Cássia. Exatamente. A gente está colhendo aquilo que plantou. Sempre, eternamente, estamos colhendo frutos que nós plantamos. Ele continua falando: quantas uniões desgraçadas resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, onde o coração não tomou parte alguma? Quantas divergências e disputas, né, poderiam evitar se a gente tivesse um pouquinho mais de moderação e menos mágoas, né? Quantas vezes a gente está mais preocupado, e eu vou perguntar aqui se alguém se identifica com isso, na hora de uma discussão, na hora de um atrito, eu quero ter razão. Eu estou pouco me esquentando em ser feliz. Eu tenho a razão, eu estou certo. E aí, aí senta a lenha no outro, né? Será que você está sempre certo? E na hora que você não estiver certo? Disse Jesus, né? Sereis julgados pelo mesmo critério com o qual julgueis. Ah, então como é que fica isso, né? A Cássia botou lá, pelo bem que a gente deixa de fazer. Também pelo bem que a gente deixa de fazer. Perfeito. Nós temos... Eu gosto muito de comentar, assim, sobre... por ser psicoterapeuta, né? As pessoas fazem terapia comigo. Às vezes eu comento sobre o argumento convincente. Sabe o que é o argumento convincente? É quando você chega numa ideia assim, olha, se eu tivesse dinheiro, eu ajudaria as pessoas. Ah, então eu não ajudo enquanto eu não tiver dinheiro. É como se fosse uma troca. Eu não posso ajudar de outras maneiras? Eu não posso ajudar me propondo a conversar? Eu não posso ajudar dando um abraço na pessoa? Uma vez eu fiz um trabalho com um grupo lá no Rio de Janeiro que o nomezinho era assim, tipo, Companhia do Abraço, alguma coisa, que você chegava na rua e apenas se propunha a dar um abraço nas pessoas. Quanto custa um abraço? Nada. E teve um que foi um morador de rua, que foi muito marcante para mim, porque na hora que a gente foi dar um abraço nele, ele começou a chorar. E a gente estranhou, será que a gente machucou ele, alguma coisa? Ele falou assim, olha, pela primeira vez em 2 anos, eu não estou me sentindo invisível. Olha que interessante, né? Ele, como morador de rua, pedindo comida, aquela coisa, todo mundo, né, passa direto, passa direto, passa direto. Ele fala, pela primeira vez em 2 anos, eu não estou me sentindo invisível. Então, isso aí que a Cássia colocou, né? O bem que a gente deixa de fazer, ela botou verdade, Sérgio, muito profundo, doar nosso tempo. A gente tem essa oportunidade. Como assim? Eu posso realmente não ter o dinheiro, mas eu posso ter o tempo, eu posso me organizar. Eu vou contar para vocês aqui uma situação, eu sei que eu estou fugindo aqui um pouquinho do tema, mas eu muitas vezes é o meu horário. Olha, eu sou professor, eu tenho uma equipe de aula particular no Rio de Janeiro, eu dou palestra, eu atuo como psicoterapeuta, eu sou fundador de uma casa espírita, de uma rádio espírita, dou palestra em tudo quanto é lugar, né? Meu tempo fica bem. E quando eu já tinha uma rotina muito atarefada, e me veio a proposta, né, dos mentores para fundar a casa espírita e tudo mais, eu falei assim, não tem tempo, não dá, eu sou muito ocupado, não tenho tempo. Não dá, não tem tempo não. Eu costumo falar, gente, que sempre que eu vou discutir com os mentores espirituais, sempre que eu vou discutir com eles, eu perco. Eles são mais evoluídos que eu perco. Sempre eu perco. E aí, né, dessa vez eles falando do trabalho e tudo mais, eu falei, não tenho tempo, não dá aquele negócio de fundar casa espírita, dar palestra, ficar viajando, não tem tempo não. E aí ele falou, né? Eu falei, olha, eu dou aula de manhã, eu atendo à tarde, eu faço isso, faço aquilo, tenho minha família, sim, realmente você não tem tempo, você é um cara muito ocupado. Eu falei, viu só, tá vendo só como é que eu não tenho tempo? Até você sabe disso. Mas eu, no fundo, eu estranhei. Eu falei, ué, ele tá me dando razão? Né? Mas tá bom, eu falei, é isso mesmo, tal. E aí ele, sim, você não tem tempo. A gente sabe que você é um cara muito ocupado, não tem tempo. E aí, eu fiquei na minha e falei, pronto, fim de conversa, né? Ele fala, mas sabe, rapaz, você bem que é um cara de muita sorte. Eu falei, sou? Aí ele falou, sim, você é um cara de muita sorte? Eu falei, mas por que eu sou um cara de muita sorte? É porque você tem que estar, você está na ponta do laço.
Porque se algum momento da tua vida tu tiver um câncer, tu tiver um diabetes, você vai morrer muito rápido. Eu falei, mas como assim? Você não vai ter tempo para fazer a quimioterapia, para ir lá tomar a insulina? Eu falei, pera aí. Apareceu o tempo agora? Agora apareceu o tempo? Você estava falando que não tinha tempo? Acabou de aparecer o tempo? Meu filho, o que vocês não têm é organização. Só que quando a gente fala que não tem tempo, é a resposta padrão que todo mundo para de perturbar a gente, de encher o nosso saco. Falando bem assim. A Cássia me convida para ir ver um filme. Esse filme eu não gosto desse filme, não gosto desse ator, né? Aí eu falo, não, Cássia, eu não gosto desse filme, não gosto desse ator. Ah, Sérgio, vamos lá, esse filme é legal. Não, você vai gostar sim. Se eu der qualquer outro argumento, as pessoas geralmente vão insistir. Agora você fala, Cássia, eu não tenho tempo para esse cinema. A conversa morre por aí. Agora, sempre que a gente disser a palavra... E aí foi uma lição que eu aprendi. Sempre que a gente disser a palavra não tenho tempo para alguém, como eu ficaria se eu dissesse a palavra eu não tenho organização? Ia pegar mal, né? Ia pegar tão mal, né? Eu não tenho organização. Porque se a gente realmente quiser, a gente vai conseguir. Tu não conseguiria tomar insulina e fazer quimioterapia? Vai me dizer que não? Né? A gente não tem a organização. E aí, muitas vezes, aí a gente já entra aqui no tema, a gente precisa da dor para aprender isso, para compreender esses fatos e essas situações, né? Entendeu? Então, dentro ali, ó, tô vendo aqui os comentários, a Cássia colocou, doar nosso tempo, né? Ela colocou, quem quer faz, né, Sérgio? Quem não quer, arranja desculpa. Perfeito, Cássia. A Norma colocou, verdade, temos sempre... tempo sempre se arranja quando precisamos. Ou seja, quando queremos, né? A Cássia botou o joinha ali. Então, repare, lei de causa e efeito. Nós, muitas vezes, para a gente sair da nossa zona de conforto, a gente precisa ter a dor. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala quantas doenças e enfermidades vêm dos nossos exageros, excesso de todo gênero, né? A gente fuma, bebe, é sedentário, se alimenta mal. E aí é engraçado que a gente... Mas eu tô doente. É claro que você queria o quê? Bebe pra caramba, fuma pra caramba, é sedentário, come mal. Tá reclamando de quê? Lei de causa e efeito. Vamos parar de colocar a culpa em obsessor, botar a culpa em... Não, é a gente. Tá na hora da gente ser um mínimo de amadurecimento, da gente falar, fui eu que pisei na bola, sim. Como foi o meu caso lá na época da gastrite. Quando eu vi que se continuasse ali, eu ia desencarnar em pouco tempo, parei com o refrigerante na hora. Na hora, né? Olha só. Entendeu? A Tânia está botando, como eu sou desorganizada. Essa, como é que está ali? Essa fala me abriu os olhos, né? E a Cássia está colocando, a conta sempre vem. A minha tela é uma tela pequenininha, eu tenho que usar minha lupa aqui, tá? Mas, ó, boto aqui minha lupa, ok? Aí eu vou lendo aqui que vocês vão colocando, né? Então, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o início as más tendências, né? Por fraqueza ou indiferença, deixou-se desenvolver nesses filhos o germe do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né? Aquela secura do coração. Aí depois está colhendo o que semeou. Você quer ver uma coisa que eu falo muito quando eu dou essa palestra em especial? Os nossos irmãos evangélicos. Olha, é muito comum, e eu acho que eu vou tocar o dedo aí na ferida de alguns. É muito comum o espírita, ele chegar, não vou levar ele na casa espírita, não vou botar ele para fazer o evangelho no lar, não. Quando ele crescer, ele escolhe o que... Peraí, ele já tem condição de escolher agora? Que tal a gente levar ele sim para o evangelho no lar, levar ele sim para a evangelização da casa espírita, né? Levar ele sim, e aí você faz assim, quando ele crescer, se ele não quiser mais, aí ele para. Tudo bem, mas eu transmiti os bons valores.
By the way, para crianças, tem um livro, para quem faz Evangelho no Lar, e eu fazia isso com meus filhos quando eles eram pequenos, procurem o livro O Evangelinho segundo o Espiritismo, a autora Laura Bergalo. Procure esse livro. Ele é um Evangelho segundo o Espiritismo resumido e com palavras fáceis para a criança entender, para o jovem entender. Não vai ter essas palavras vicissitudes que a gente está vendo aqui agora, né? Não tem essas palavras complicadas, porque também eu chegar para uma criança, né, de 8 a 10 anos e falo, meu filho, as vicissitudes, provas, expiações, né, não podemos olvidar. Ela vai falar, hã? Vicissitude, alhures, expiação, olvidar. Aí é covardia também. Pega Evangelinho segundo o Espiritismo, Laura Bergalo. Estou até fazendo propaganda dela aqui. E você pode, né, mostrar para ele. Que tal? É uma boa chance, né? A Cássia botou verdade, isso aí, né? Então a gente vê os filhos, né? Com 5 anos, você... prova aqui, ó, a bebida aqui, um golinho de cerveja. Ó, as meninas, faz a dança da garrafinha, da cordinha, da dancinha, da não sei o que lá, né? Os meninos, não, tem que beijar, tem que beijar tudo quanto é menina. Bacana, né? É um garanhão, olha lá, o pai fica todo, é um garanhão, tá bom. Aí a criancinha fala um palavrão, que engraçadinho e tal. E aí depois você quer o quê? Aí depois você quer corrigir depois de grande, a criança fica assim, mas peraí. Então a gente precisa entender o que a gente está plantando. Se você já está colhendo esses frutos, por outro lado, que venha a reflexão. E também não vamos ficar chorando agora por isso, mas entender que é a lei de causa e efeito. Que venha esse aprendizado, que a gente possa ajudar outras pessoas, ou orientar outros pais, ao invés de ficar só lamentando. Ok? Então, ele coloca muito aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas dificuldades e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem de tudo aquilo que está acontecendo, né? Se eu tivesse feito isso ou deixado de fazer aquilo, eu não estaria nessa situação. Entendeu? Então, a gente precisa trabalhar dentro de nós, parar com esse vitimismo. É que eu sou vítima dele, é que eu sou vítima dela. Ela nunca me deixaria fazer isso. Não, ele nunca vai aceitar. Como assim? Como assim? Eu tenho meu livre-arbítrio, eu tenho as minhas escolhas. Eu vejo várias pessoas, às vezes espíritas, de que o marido ou a esposa é evangélico ou de outra religião mais radical, vamos dizer assim, né? E que não deixa ir na casa espírita, não deixa estudar. Com a Rádio Espiritismo, eu vejo um monte que manda mensagem que fala que está escutando escondido. Eu falei, mas escondido? Tá bom, pelo menos você está escutando, né? Mas você pode chegar e se posicionar assim. Olha, eu quero aprender, eu quero conhecer, você tem a tua religião, eu respeito e deixa eu ter a minha e me respeite também. Como assim, né? Então, na maioria das vezes, nós somos os próprios causadores das nossas infelicidades. Mas a gente, ao invés de reconhecer, a gente prefere acusar, né? A sorte, Deus, o azar, a falta do dinheiro, é que eu não tenho estrela, e assim vai. Vocês já ouviram uma frase que diz assim, errar é humano? Eu gosto de falar assim, errar é humano. Botar a culpa nos outros é mais humano ainda, não é verdade? A gente adora ficar colocando culpa nos outros, né? Sabrina está chegando aí. Boa tarde, Sérgio. Seja bem-vinda, Sabrina. Então, ele vai colocando que os males dessa natureza vão trazer dificuldade agora. A maioria, mais de 80% das dificuldades que a gente tem, e o espírita gosta muito de botar na conta das vidas passadas. Eu estou sofrendo isso por causa de vida passada. Eu estou sofrendo aquilo por causa de vida passada. Não, eu devo ter isso por causa de vida passada. A maioria é por causa dessa vida mesmo. Vamos parar com esse vitimismo. Porque eu botar na conta da vida passada é muito fácil, né? Eu sou vítima da vida passada e tal, e pronto. Aí fica assim... não. Como assim? Como assim? Você tem que ser protagonista da tua vida. Eu estou nessa encarnação. O que eu posso fazer nessa encarnação para me melhorar? Para me corrigir? Para ser a melhor pessoa que eu puder?
Então, as razões dos sofrimentos, essa vida, mas também tem as vidas passadas no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 8 e 9. No item 8 ele fala: as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. A Cássia tinha falado ali de livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas é preciso entender que antes do livre-arbítrio vem a lei de causa e efeito. Porque se for só livre-arbítrio, você imagina, o sujeito ele tem o livre-arbítrio para ele assaltar um banco, roubar, fazer um monte de coisa, né? Livre-arbítrio. Aí a polícia pega ele, ele vai ser julgado, ele é condenado para ficar na prisão. Ele fala: não, não quero ficar não, meu livre-arbítrio fala para eu não ficar na prisão, não. Não, é chato ficar na prisão. Mas peraí, causa e efeito. Você vai colher o fruto, você não teve livre-arbítrio lá para causa? Agora você perde, sim, temporariamente o seu livre-arbítrio para ficar lá naquela prisão. E até que ponto o planeta Terra, muitas vezes fala, né? A gente vê em várias leituras espíritas, que a Terra ela é um exílio de nossas faltas cometidas e de nossos erros cometidos, mas não um exílio como necessariamente um castigo, não. Um exílio como a oportunidade de aprendizado, da gente refletir fatos e situações, da gente refletir momentos e aquilo que a gente vive. Porque a gente adora ficar colocando energia no sofrimento. Eu vou contar para vocês, a Cássia botou lá, o livre-arbítrio traz consequências, efeito bumerangue, né? Perfeito, Cássia. Eu vou contar para vocês uma história, eu escutei agora há pouco, agora de manhã. Eu estava vendo uns podcasts aí da vida, e é um personagem que eu vou confessar a você que eu nunca imaginei que por ele ser ele é um palhaço, ele é um brincalhão, né? Enfim, adora falar de abobrinha, aquela coisa toda, né? Na televisão, que é o Sérgio Malandro, do Silvio Santos, aquela coisa toda, né? Mas eu vi um trecho que ele estava falando que eu achei muito interessante. Que eu falei: caramba, olha só como é que todos nós temos o nosso momento, né? De amadurecimento, de entendimento, de reflexão. Ele conta que ele teve um período que ele foi à falência. Então, ele ali com problemas e tudo mais, né? E aí vai o oficial de justiça no prédio dele, na casa dele, para levar os bens dele, para levar o carro dele. E aí, quando o oficial de justiça toca na porta e vê que era ele, né? Ele falou: nossa, mas meu filho é teu fã, e agora eu estou sem graça aqui de fazer, não sei. O oficial de justiça ficou muito sem graça. E o oficial de justiça também estava emocionado ali, porque ele falou: poxa, o meu filho, eu tenho um filho pequeno que está com câncer, que está no hospital, e ele adora você, e aquilo tudo, não sei nem como é que eu vou fazer, né? Com relação a isso, né? Pô, eu vou chegar para meu filho contar que eu levei o carro do ídolo dele, né? Enfim, aquela coisa toda. E o Sérgio Malandro também triste ali com isso, né? E aí ele fala o seguinte: ele sobe no segundo andar, ele pega um bonequinho. Que esses personagens têm aqueles bonequinho do Sérgio Malandro, fazendo aquelas coisas. E ele fala assim: toma aqui, dá esse bonequinho para o teu filho, para ele se divertir, para ele, né? Ele pode falar que fui eu que dei, mandei para ele, né? Aí ele fez isso. E quanto ao oficial de justiça, ele falou assim: cara, faz o teu trabalho, vai fazer o teu trabalho, leva o carro, não tem problema não, leva o carro. E ele conta que ele começou a refletir, pensando assim: isso não é um problema, isso é um obstáculo. Eu ficar sem o carro não é um problema, é um obstáculo. Eu vou andar a pé, é claro que é desconfortável, é um obstáculo. Então, até que ponto os nossos sofrimentos são problemas ou obstáculos? Futuramente eu vou gravar um vídeo lá no meu canal falando sobre isso. Problemas e obstáculos. A gente muitas vezes quer chamar obstáculo de problema. Você aí tem problemas ou tem obstáculos? O que você me diz sobre isso, hein? Então, a gente começar a entender, e aí, repare, ele precisou passar por essa situação, e aí é uma oportunidade valiosa que a gente tem
Eu estou saindo até aqui um pouquinho do roteiro, mas eu acho que é totalmente pertinente, tem tudo a ver com o nosso estudo, sobre a importância da dor e do sofrimento, até que ponto eu posso aprender com a dor do outro, com o sofrimento do outro. Ou será que eu tenho que passar aquela mesma situação? Eu tenho que viver aquela mesma situação? A Má, né, botou ali, a L, botou ali, boa tarde a todos, a paz de Deus esteja com todos vocês, ok, né? Então, até que ponto a gente não tem oportunidade? Eu fiquei, cara, o Sérgio Malandro, que é o cara brincalhão, só fala besteira, ele teve um momento de uma reflexão desse tipo, né? E aí ele deu a volta por cima lá, do jeito dele, não sei, né? Não acompanho muito ele, entendeu? Mas achei interessante esse trechinho da vida dele. O que vocês acham disso, hein? Desse tipo de situação? Você se vê na maioria dos problemas, coloca aí no comentário, você se vê na maioria com problemas, tendo problemas ou tendo obstáculos que você acaba potencializando. O que você acha disso? Então, a gente tem sim sofrimentos e situações vindas de nossas vidas passadas. No livro Obreiros da Vida Eterna, tá? De André Luiz, no capítulo 2, ele fala sobre personalidade congênita. O que é personalidade congênita? Você não é do jeito que você é porque Deus te fez assim. A Norma não é gente boa pra caramba porque Deus fez ela assim. Aí um outro é malvado porque Deus falou, não, esse vai ser malvado, a Norma vai ser gente boa. O Gustavo vai ser o cara do bem, aquele outro vai ser ruim, não vai prestar. Gente, já não seria mais Deus. Agora, o conceito de personalidade congênita mostra o quê? Que a Norma e o Gustavo são gente boa porque eles já eram assim nas vidas passadas. Eles estão dando continuidade àquilo que eles já vinham sendo. E aquele outro que é ruim, ele está dando continuidade àquilo que ele já vinha sendo. Tendo nessa reencarnação a oportunidade de se modificar, de se melhorar, de progredir, de evoluir, de não mais cometer aqueles mesmos erros. É interessante quando algumas pessoas trabalham a parte de regressão a vidas passadas, tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui, eu vou só colocar o ponto que eu quero. Que uma pessoa ela é ciumenta. Ela é ciumenta desde criança, é muito ciumenta, é possessiva, é aquilo tudo, e sofre com isso. E aí, muitas vezes, na regressão, mostra uma vida anterior que ela também era ciumenta e sofreu muito com isso. E na vida anterior àquela, ela também era ciumenta e sofreu muito com aquilo. E numa outra, também era ciumenta e sofreu muito com aquilo. E isso leva ela para uma reflexão. Peraí, numa vida eu fui ciumento e me dei mal. Numa outra eu fui ciumento e me dei mal. Numa outra terceira eu fui ciumento e me dei mal. E como é que eu estou sendo nessa? Ciumento de... Opa, o que vai acontecer? Eu vou me dar mal de novo. Quantas encarnações eu vou precisar até eu aprender? Então, quando eu tenho esse entendimento, ao invés da gente se vitimizar, não precisa fazer regressão para isso. Antes da gente se vitimizar, peraí, até que ponto eu estou fazendo algo que não está me fazendo bem? E aí, diante disso, deixa eu me transformar, deixa eu me melhorar. Deixa eu fazer um pouquinho diferente desse padrão que está me incomodando. Olha aí, então, na parte das causas dos sofrimentos, né? A gente conseguir entender. E por quanto tempo a gente precisa sofrer? Isso é pergunta 1006. Ele fala, poderia sofrer eternamente se ele fosse eternamente mal, jamais se arrependesse, mas nós temos um momento que vai vir uma reflexão. Ninguém aqui vai ser eternamente mal. Deus nos criou simples e ignorantes, mas a gente tem a lei de progresso e de evolução. Então vai chegar uma hora que a gente vai entender, vai querer sair daquela situação tão desconfortável para o nosso aprendizado, progresso, evolução e desenvolvimento. E aqui é o lugar ideal para isso, né? Então a gente conseguir entender essa parte. Mas o que diria a espiritualidade quanto às doenças? Bom, quanto às doenças, tem aqui, isso saiu deixa eu ver aqui o texto, na revista Cristã de Espiritismo, A Origem das Enfermidades sob a Visão Espírita. Ele fala assim, a doença não é uma causa,
é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos espiritual e material. O controle das energias é feito através dos pensamentos e dos sentimentos. Repare, a nossa energia, o nosso corpo se comporta de acordo com o nosso pensamento. Gente, isso é muito mais forte do que você poderia imaginar. Portanto, possuímos energias que causam doenças, porque nós somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Você quer ver como é que o teu corpo consegue reagir? A Cássia botou ali, sair da zona de conforto, né, Sérgio? Exatamente. E eu diria, Cássia, que alguns estão numa zona de desconforto, mas ela ainda está legal. Ela está desconfortável. Você já ouviu pessoas falarem assim, Cássia? Como é que você está? Aí ele fala, tudo bem, nada presta. Peraí, se ele está falando tudo bem, nada presta, é que ele já está desconfortável. Aí ele vai precisar de um desconforto maior ainda para se mexer. Gente, o nosso pensamento, ele consegue mudar a nossa forma de sentir, alterar o nosso corpo. Eu sei que é meio maldade o que eu vou fazer aqui agora por causa do horário, né? 12h40. Mas vamos lá. Pense na sua comida predileta. Vamos imaginar que você adore uma lasanha, que você gosta de uma lasanha. Feche os olhos um minutinho só. Imagine a sua lasanha predileta no forno. Você já colocou ela no forno. O forno já está naquela temperatura. Olha o cheirinho da lasanha, ó. Você abre o forno, tem aquele cheirinho gostoso da lasanha. Você está tirando ela do forno, vendo aquele queijo derretido maravilhoso, aquele gosto, nossa, que delícia! Colocou olha só, me diga com toda sinceridade, quantos de vocês, só de pensar nessa lasanha, já ficou com a boca salivando? Inclusive eu. Aliás, quando acabar aqui, eu vou preparar uma lasanha para mim. Agora eu vou fazer isso, sim. Porque agora eu fiquei com a minha boca salivando. Olha como o nosso pensamento altera o comportamento do nosso corpo. A gente ficou salivando. E eu ainda vou te dizer mais. Se você vai comer a lasanha e de repente vem um churrasco, não é a mesma coisa. Embora você adore churrasco, não é a mesma coisa. Porque você preparou o teu emocional, preparou o teu corpo para comer a lasanha. Não é verdade? Ó a Cássia lá, ó. A Cássia ficou doida ali com a lasanha, né? Ó, ficou mesmo com vontade. Olha como o nosso pensamento é capaz de mudar o nosso corpo, a nossa reação. Eu vou mostrar aqui algo para vocês, vou compartilhar aqui na tela, tá? Eu vou pedir aqui, isso é um trabalho, não coloca ainda não. Isso foi um trabalho de um japonês chamado Masaru Emoto. O Masaru Emoto, ele já desencarnou, ele fazia o seguinte, ele congelava a água, ele pegava um copo d'água como esse e falava assim, você não presta, você não vale nada, você é uma porcaria, né? E aí ele congelava a água. Colocava no microscópio para ver a molécula da água. A água, H2O, tudo bem, mas o estado que aquele H2O estava era todo disforme, todo arrebentado, todo podre. Depois ele descongelava a mesma água e falava, você é a fonte da vida. Muito obrigado por você existir. Eu amo você. É maravilhoso ter você. Agora sim eu posso beber água. E eu vou mostrar por quê. Aí ele congelava de novo a mesma água que antes estava podre e ela ficava num outro estado. Você pode colocar aí na tela, Gustavo? Olha aqui, então. Olha a molécula da água quando você fala palavras do tipo amor, obrigado, palavras de apoio. Olha o estado em que se encontra a água, tá vendo? Olha como é que fica a molécula. Parece um floquinho de neve, não parece? Olha aqui. Por outro lado, quando você fala palavras de ódio, odeio você, você não vai... Começa a insultar, fala a palavra maldição. Olha como é que a mesma água fica. É a mesma água, gente. Não é água diferente. Então eu vou falar palavras de amor. Falar obrigado.
falar graças a Deus, falar palavras positivas, para que fique desse jeito. E eu sempre chamo cada um de nós, porque eu me incluo nisso também, para um convite. Tá? O convite que eu faço é o seguinte: se nosso corpo, olha aqui, estou botando aqui, 70% do nosso corpo ele é composto de água. Repare, se eu falar palavras para um copo d'água, uma água que está externa, já é o suficiente para essa água que está aqui externa, ela se modificar. Imagine a água que está dentro de mim. 70% do meu corpo tem água. E aí cada um de vocês vai analisar como é que anda a água interna de vocês. Cássia! Nossa, incrível, eu nunca tinha visto. Cássia, como é que anda a tua água interna? Ela está igual um floquinho de neve ou ela está toda destrambelhada? Olha aí. E aí a pessoa fica doente, ela não sabe por quê. Ela não sabe por quê. Olha que interessante. O poder da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa emoção, ele é transformador. Pode tirar ali então? Pode tirar então para mim, Gustavo? Vamos lá. A gente conseguir entender esse processo é muito importante, gente. Então, repare, a importância da dor. Como é que a gente vai aprender se não sentir dor? Como é que você vai aprender se você for, vamos lá, o fogo lá da cozinha tá aceso. E aí a tua mão está ali em cima do fogo. Como é que você vai perceber que isso está te queimando, te fazendo mal, se você não sentir dor? Se você não sentir dor, o teu braço vai ficar embaixo do fogo, ele vai arrebentar o teu corpo todo. Você vai precisar da dor. Então, vamos trabalhar uma transformação. Ao invés da gente ficar reclamando da dor, que é o que a maioria das pessoas faz, o que eu posso aprender com essa dor? Como é que eu posso me melhorar diante dessa dor? Tem uma pessoa que eu conheço que manda mensagem para mim toda hora e que ela está doente, passando mal e com um monte de problema e tudo. E eu falo, você precisa trabalhar a tua água interna. Porque ela fala, é porque as pessoas me atacam, não gostam de mim e fizeram isso. E, não sei. E ela fala até da família toda e tal, e xinga todo mundo. Eu falei, você está com tanto ódio dentro de você, olha como é que está a tua água interna. É natural que você fique doente. Você já pensou em perdoar? Aí é a hora que ela estava, ai, é que eu tô com dor, e não sei o que lá, e tal, falando com aquela vozinha, né? Aí eu falei, e você já pensou em perdoar? Perdoar! Aí ela virou um gigante nessa hora, passou toda a dorzinha dela. Perdoar, deixa eu melhorar para vocês verem só o que eu vou fazer. Então não é à toa que ela tá com essa dor. Essa dor, às vezes, que ela vê como um karma, muitas vezes é uma bênção. Sabe para quê? Para ela parar de fazer besteira. Porque senão ela vai aumentar o seu débito kármico diante disso. E aí ela está trabalhando um ódio, uma vingança, aquela coisa. Como anda a água interna dela? Vocês viram aí, né? Que eu botei aí a imagem. Gente, isso é ciência, é trabalho científico. É provado cientificamente, então, que o meu sentimento, a minha emoção, se vocês conseguiram salivar com a água, né? Salivar com a lasanha aqui que eu falei, e aliás, eu vou até encerrar mais cedo aqui para poder preparar minha lasanha lá. Entendeu? Então, repara, a gente consegue mudar o nosso estado do nosso corpo. É impressionante, né? Temos essa capacidade. O nosso bom pensamento, a nossa boa vibração, a nossa boa energia, ela é capaz de nos curar e capaz também até de nos matar. Então vamos assimilar melhor essa parte da dor? Que tal? Fica aí o convite para cada um de nós, porque eu me incluo também. Vocês acham que eu estou 100% top ali? Não, eu tenho meus momentos também. A vida da gente, altos e baixos. Altos e baixos. A gente tem nossos momentos. Se a gente está encarnado aqui, é porque a gente tem altos e baixos. A gente tem como evitar os altos e baixos? Não temos como evitar os altos e baixos. Não temos.
Vamos parar, ninguém vai ficar querendo enganar ninguém. Não temos como evitar os altos e baixos. Mas talvez o segredo seja, na hora do alto, eu fazer o máximo para eu continuar aqui no alto. E na hora do baixo, eu trabalhar em mim mesmo para eu sair o mais rápido possível e já ir para o alto de novo. Essa é a grande questão. Tem gente que quando acontece uma coisa boa, ela já... a alegria dura pouco. E começa a falar assim, tá, vai durar pouco mesmo. E tem pessoas que quando está no baixo, falam, isso aqui vai passar rapidinho. Isso aqui é um obstáculo, não é um problema. Eu gostei muito dessa frase. Eu vou conversar com você. Eu nunca imaginei que você aprender uma coisa com o Sérgio Malandro. Né? Porque ele só fala besteira, só fala brincadeira. Né? Ele é um palhação na televisão, no bom sentido, né? Eu nunca imaginei que eu fosse aprender com o Sérgio Malandro. Mas quando ele falou isso, né? A diferença entre problema e obstáculo, eu achei sensacional. O que vocês acham? Então, diante disso, né, vamos finalizar o nosso estudo de hoje. O Rodinei botou ali muita paz, né? A Cássia botou muito profundo, a dor nos protege. Sim, pode ter um efeito de proteção, sim, né? E agradecer demais, né? Vocês podem colocar os comentários finais. Eu vou fazer a prece. Se tiver mais algum comentário, eu leio e aí a gente finaliza, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer por mais esse momento de luz, de aprendizado, de conhecimentos e de reflexões. Agradecer aos anjos guardiães que estão conosco aqui, em cada lar que está acompanhando esse estudo, junto de cada um que está acompanhando esse estudo, esteja ele ao vivo ou na gravação, porque os benfeitores também estão conosco na hora da gravação, sim. Tá? Não vai estar comigo aqui, porque esse estudo é gravado, mas você que está assistindo esse estudo, mesmo sendo gravado, você está ao vivo. Então, os benfeitores estão com você, sim. Que possamos ter o amparo, a luz e a proteção, a reflexão e uma mudança de atitude para melhor. A sinalização de progresso e evolução, ela está diretamente relacionada com o nosso grau de dor. À medida que percebemos que essa dor ela vai se reduzindo, ela nos sugere que estamos evoluindo. Que possamos ter um domingo iluminado, uma semana de muita luz e paz, e que no próximo domingo aqui tenha mais um estudo maravilhoso no Ponto de Luz. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, tendo dito isso, né? A Cássia colocou ali, né? O Rodinei, muita paz. A Cássia colocou. Achei muito legal ver como obstáculos. Perfeito, né? Amada, Madá, acho que é Madá, né? Madá Barbosa, boa tarde a todos. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço, tá bom? Enfim, que possamos ter um domingo de luz, de paz, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Deixa eu fazer uma propagandazinha. Eu tenho um canal no YouTube. Você bota no YouTube, você coloca assim, Sérgio W. Soares. Aqui está escrito Sérgio Soares na tela. Bota o W. Sérgio W. Soares. Tem a minha foto escrita assim, meu novo canal. Todo dia eu boto um vídeo novo. Hoje eu estou falando de espiritismo. Na quinta-feira eu falo sobre metafísica da saúde. Metafísica da saúde é o estudo das causas emocionais, das nossas doenças e enfermidades. Tem uma playlist enorme ali com várias doenças que eu vou te explicando, tá? Assiste, faz uma maratona daquilo ali e trabalhe uma autorreflexão sobre isso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai no YouTube, bota Sérgio W. Soares. Eu tenho vários canais, mas tem um que está a minha foto escrito assim, meu novo canal. Olha para esse. Esse você entra, se inscreve, clica no sininho lá para ser notificado. Todo dia tem vídeo novo. E procure em especial da Metafísica da Saúde. Tem muito a ver com o estudo que nós fizemos hoje. Tá bom? A Tânia botou ali, né? Obrigada pelo estudo maravilhoso. Que Deus esteja com todos nós. Fora da caridade não existe salvação. Melina botou ali, obrigada. Boa tarde a todos. Legal. Olha só, o Gustavo colocou já o link, né? Ótimo. Muito obrigado, viu? A Regina colocou gratidão, Sérgio. Muita luz a todos. E com essa mensagem, com essa alegria, né? Ali temos a Djamba Rosa, obrigada, Sérgio, gostei muito da sua palestra, que a paz esteja com todos. A Cássia, aliviando as dores da alma, gratidão, Sérgio, boa tarde a todos. Eu que agradeço, gente, e até uma próxima oportunidade, tá? Beijos, fiquem com Deus, tchau, tchau!